Bonito dia comum a todos, a todas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Este é o seu programa Refletir Jesus, na apresentação, essa que vos fala, André Alcinda. Na reflexão de hoje, nós vamos meditar em Eclesiastes 11, 4 e 5, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí o 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É muito interessante, né, esse versículo, que quem é que observa o vento? Na realidade, a gente não observa o vento. Nós olhamos para o vento, né? A gente olha para o tempo assim, sai lá fora, né, no quintal, olha pela janela, na rua, não sei como é que a gente faz. E a gente olha o vento, assim. Vou chamar vento de tempo. Olha nesse momento aqui. A gente olha para o vento, olha para o tempo, aí não vai chover, vai-se embora, né? Ou então leva a sombrinha, faz alguma coisa. Mas quem observa o vento mesmo é o eu vou até anotei aqui, meteorologista. O meteorologista, ele sim observa o vento. Nós não observamos, nós olhamos o vento. Então, nessa parte aqui, a gente olha para o vento rapidamente, né? Tem uma história na Bíblia que Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Está lá em Mateus 14, no verso 28 ao 31, que diz assim, e Mateus e Pedro, né, viu Jesus andando sobre as águas e foi também andar sobre as águas. De repente bateu um vento e Pedro temeu, né? E afundando, ele disse: ai, Senhor, me salva, porque ele olhou para o vento e ali ele não olhou para. É porque tudo que vem diferente na vida da gente, né? Rapidamente, a gente que não observa, quem observa já está atento, né? Para poder avisar as outras pessoas, como né? Mas quem não observa, toda coisa que vem diferente, a gente se assusta, não é verdade? Aí Pedro se assustou com o vento e afundando, né? Estava afundando, ele disse: Senhor, me salva. Aí o Senhor disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aí levou ele para dentro do barco. Quando chegou lá, louvado seja Deus, o vento cessou, acalmou. Glória a Jesus. Muitas vezes, né, na nossa vida, nós já estamos andando sobre as águas. É verdade? Nós já estamos andando sobre as águas e tudo, mas a gente pensa que não está, né? Talvez você já esteja dando o seu melhor para Cristo, né? E para as pessoas. E você olhe para o vento das palavras que elas dizem e pensa que não está andando sobre as águas. Eu quero algo sobrenatural que aconteça, né? Há pessoas que não vão querer, né, andar sobre as águas e nem quer que você ande. Mesmo que você já esteja andando, ele vai dizer que você não está. Por isso, desaprova tudo que você diz, que você faz, que você pensa em Cristo. Uma vez eu ouvi uma senhora, ela estava dando uma entrevista, ela morava num sítio. E aí a casa dela era de barro, né? Ela era uma pessoa muito zelosa. Aí chegou o repórter e disse assim: eu percebo uma coisa, que toda vez que eu venho lhe entrevistar, que ele ia muito lá entrevistar ela, os móveis estão mudados de lugar. Ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim
para aquele homem. Enquanto a vida não muda, eu mudo os móveis de lugar. Será que a gente também, às vezes Deus quer que a gente mude de ares, né? Dos nossos ares, areja nossas ideias, areje os nossos pensamentos, areje. Pedro naquela hora teve que arejar, viu? Jesus disse assim, por que você não tem fé? Por que você duvidou? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé, né? É, você já está andando sobre as águas, você já está vivendo uma mudança na sua vida, às vezes você já tem uma oportunidade de mudar, às vezes já tem um pensamento, um projeto, um sonho, aí porque você está com pouca fé, né? E aquela senhora muda os móveis de lugar, mesmo que a casa dela seja de barro. Hoje a casa daquela senhora já não é mais de barro, é uma casa de alvenaria muito bonita, bonita, né? Diante daquela que ela tinha. Mas ela acha que ela continua mudando os móveis de lugar. Quantas vezes nós, os ventos de mudança, uma vez eu vi um pensamento que diz assim, quando os ventos de mudança sopram, uns constroem muros, outros constroem moinho de vento, né? Cada um age de um jeito. Então, quem observa muito o vento nunca plantará, nunca colherão seus frutos. Quem olha muito para o vento, você tem que olhar rápido, ouvir rápido, né? Porque muitas palavras vêm no vento, é melhor você ouvir mais demoradamente, observar mais demoradamente a palavra de Deus, as palavras que Deus usa para lhe fortalecer, do que as palavras que vêm no vento. Mude de ares. Aquela mulher mudava de ares naquela casinha dela de barro, né? Na casa dela de barro. Era uma casa. Ela era uma casa para ela. E quantas vezes nós estamos afundando nos nossos pensamentos, nas mesmas atitudes, não mudamos, por quê? Porque observamos o vento demais. E ventos vêm em pensamento, vêm em palavras, vêm até em gestos, né? Vento vai sempre ter. Você sabe que vento não para de ter. Você não sabe, a Bíblia diz, você não sabe qual o caminho do vento, né? Para você, louvado seja Deus, saber o que aqueles ventos novos, aquelas críticas, aquelas palavras negativas mesmo, que você pode pensar, eu não estou andando sobre as águas de jeito nenhum, porque olha, o negócio não está bom. Mas você já está assim. Se você está aí de pé, se você acordou, se você está é, com algum projeto que Deus já lhe deu, alguma coisa em mente, ou não tem nada ainda, mas já teve, ressuscite seus sonhos lá do passado. Às vezes está afundado lá, né? No passado, seus sonhos, seus projetos, está lá afundado. Então você vai lá e diz, Senhor, salva-me, né? Chega aqui. Para ele acalmar seus pensamentos, né? Acalmar também sua mente, acalmar também as suas palavras internas mesmo, que a gente conversa, né? Aqui dentro. Às vezes a mente não para, né? Às vezes não para. Você está lá deitado, mas a mente não para. Então, peça para ele acalmar. Acalmar, acalmar, acalmar. E aquela senhora hoje prosperou. Quando os ventos de mudança soprarem, você vai construir um muro bem alto ou você vai aproveitar e produzir frutos, né? Vai plantar alguma semente para ver se nasce alguma coisa boa na sua vida, né? Todas as manhãs é uma oportunidade de você, à tarde também, à noite, não sei, a hora que você
vai querer andar sobre as águas, né? Vai querer voltar a andar sobre as águas porque já está andando. Louvado seja Deus. E muitas vezes pensa que não está, né? E quando você olhar para trás, você vai ver que tudo se acalmou, você já está no barco com Cristo e continua a viagem, e continua a jornada, e continua no projeto, e continua sonhando, e continua fazendo, e continua falando aquilo que é bom também para as outras pessoas, né? Por que não? Né? Então eu vou cantar uma música aqui, bem simples. Hoje eu escrevi, porque senão eu esqueço. Vamos lá. Quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória, uma filha também. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia. Tua história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, minha amiga, pois não é o fim. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. E aquela senhora mudou os móveis de lugar enquanto tudo estava do mesmo jeito. Areje seus pensamentos. Muitas vezes a gente tem uma casa, se a gente continuar com tudo fechado, todas as janelas, todas as portas fechadas, o vento da mudança nunca vai entrar. Entra, parejar. Agora, se você abrir cada cômodo, cada janela, cada porta, em cada cômodo, não sei qual o cômodo da sua casa, e você acha que está afundando, da sua casa espiritual, da sua casa de dentro de você, qual da sua vida que está afundando, que você acha que está afundando, mas às vezes você está até andando já sobre as ondas, sobre as águas, e não sabe, né? E não percebe as oportunidades, e não percebe as portas, e não percebe as saídas, e não percebe as soluções.
fica olhando para esse mar, olha muito para o vento, e olha para o vento, nunca semeará. Mas a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, no finalzinho, glória a Jesus, que assim, como tu não sabes o caminho do vento, tu não sabes também a obra do Senhor sobre a tua vida. Né? Então, a gente não sabe o que é que o futuro vai, louvado seja Deus, nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente termine, como Jesus disse naquela mesma passagem que eu li de Mateus. Ele disse assim para os discípulos, quando estavam com medo, quando ele chegou ali andando sobre as águas, eles pensavam que era um fantasma. A gente sempre tem medo mesmo do vento novo, né? Sempre com a mudança de vento, a gente tem medo. Glória a Jesus, a gente não se adapta, né? Logo de início, mas a gente vai se adaptando. Glória a Deus. Ele disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Olha, eu tenho de bom ânimo, viu? Não se assombre não que sou eu, mandando o vento muitas vezes. Agora você fica só observando o vento. Essa luta, esse problema, é isso que você está passando. Tem de bom ânimo. Sou eu. É Jesus Cristo que está com você, né? Então, necessitamos cada dia mais mudar de ares. Areje a sua cabeça com a palavra de Deus. Areje com o que o Senhor tem preparado para você, né? E seja uma bênção na vida das pessoas e na sua própria vida, né? Louvado seja Deus. Então, só se observa o vento para se adaptar ao vento ou para mudar, né? Louvado seja Deus. Ou então para avisar outros. Não se importe com os ventos das críticas, das palavras, se for construtiva, né? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos, olha meu Senhor, aqui cada um tem um vento na sua vida, soprando de maneira diferente, e a gente pensa que não está andando sobre as águas, mas a gente está assim saindo desses problemas, a gente está assim passando por cima dessas dificuldades, a gente está assim andando sobre, louvado seja Deus, andando nos caminhos que tu está abrindo para nós, é tu que segura nas nossas mãos, é tu quem dá a direção, é o Senhor quem nos dá paz para seguir, clareza para vermos, não temermos, que é o Senhor que está nos ajudando, que é o Senhor que está nos dando a fortaleza para seguir, que é o Senhor que está abrindo a nossa mente, é o Senhor que está dando uma nova oportunidade da gente viver novos ares e estar na tua presença, mudar de ares, mudar de situação, mudar de pensamento, mudar de direção. Muitas vezes, a gente às vezes vai por caminhos que vai se afundando cada vez mais. Mas como Pedro, o Senhor pegou na mão de Pedro e colocou Pedro no barco a salvo e tudo se acalmou, e se acalme também dentro de nós, né? Que se acalme em cada vida, em cada coração, em cada mente que está nesta manhã, e neste momento, ouvindo esta palavra, que os ventos de mudança soprem e que elas possam mudar os móveis de lugar, os pensamentos de lugar, as ações, as atitudes, as reações. Vem nos ajudar, Senhor, porque às vezes a nossa fé é pouca, é pequena, somos homens e mulheres muitas vezes de pequena fé. Mas a Bíblia diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Ela pode fazer muitas coisas. E através da oração, que a oração pode muito em seus efeitos, nós estamos pedindo aqui. Então, que o Senhor nos abençoe
e que a gente possa entender que nós já estamos andando sobre as águas com a tua ajuda e nós vamos sim ver tudo se acalmar, tudo ser resolvido. E quando olharmos para trás na nossa vida, glória a Deus, a gente vai ver que valeu a pena ter andado sobre as ondas, sim, sobre as águas, sim, mesmo que muitas não queiram ir conosco. Mas a gente nos dê força para seguir, em nome de Jesus, e ajudar a muitos que queiram ir conosco. Em teu nome, Jesus, eu te peço, dá, louvado seja Deus, a vitória e a bênção para cada um de nós. Nos ensina a olharmos para o vento e não ficar observando muito. Olhar rapidamente e ir embora. Resolver fazer o que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Deus nos abençoe. Foi foi muito bom, né? Esse momento com vocês. Eu não sei se para vocês foi bom também, mas para mim foi. Um abraço, fica na paz do Senhor e você já está andando sobre as águas. Mude de ares em nome de Jesus. Adapte-se à vida, que Deus está com você. Ele foi se adaptando e voltou para o barco. Você também. Então, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Tchau.